Olá IPCA, hoje é terça-feira, dia 6 de novembro de 2012. Nós estamos juntos há 268 dias lendo a Bíblia e hoje vamos estudar o capítulo 16 do Apocalipse. O capítulo 16 é, em essência, o derramamento dos 7 flagelos, das 7 taças da ira de Deus que foram introduzidas no capítulo 15 que nós estudamos ontem. Ele é a consumação de um novo ciclo. Você lembra que nós tivemos o ciclo das igrejas como primeiro ciclo dos selos como segundo ciclo, o ciclo das trombetas como terceiro ciclo, aí o ciclo do dragão e os seus aliados como quarto ciclo, e este quinto ciclo do livro de Apocalipse agora se refere às 7 taças ou aos 7 flagelos, as 7 ocasiões em que a ira de Deus é derramada. Há um paralelo muito claro entre o que as trombetas representam, como castigos que são parciais e representam um anúncio do juízo de Deus, e agora o que os flagelos representam, o castigo de Deus sendo derramado. Aqui você percebe que há um paralelo muito intenso entre as trombetas e os flagelos. Só para mencionar para você, compare por favor aí na sua Bíblia, que a primeira trombeta, lá no capítulo 8, no versículo 7, fala de algo que atingiu a terra. E no capítulo 16, verso 2, o primeiro flagelo também atinge a terra. A segunda trombeta fala que morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, lá no verso 9 do capítulo 8. O segundo flagelo fala que morreu todo ser vivente que havia no mar, no verso 3 do capítulo 16. Então você percebe que está havendo inclusive uma certa intensificação. As trombetas eram um juízo parcial, os flagelos, as taças, são a realização desse juízo que as trombetas anunciaram. Na terceira trombeta você vê que algo acontece sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E você vai ver que no quarto flagelo, no verso 4 do capítulo 16, é exatamente a mesma coisa que acontece, mais intensificada, nos rios e nas fontes das águas. Na próxima trombeta, a quarta trombeta, você vê que um anjo feriu a terça parte do sol. E no quarto flagelo você vê que o sol inteiro foi ferido. Na quinta trombeta você vê que se escurece o sol e o ar, no verso 2, na sua parte final. Aqui no quinto flagelo você vê que todo o reino da besta se tornou em trevas. Na sexta trombeta você vê que é mencionado o rio Eufrates como o lugar de onde virão os inimigos. Aqui no sexto flagelo também é mencionado o rio Eufrates. E por último, lá na sétima trombeta, que acontece depois do interlúdio dos capítulos 10 e 11, lá no verso final, nós vemos que a sétima trombeta, no verso 19 do capítulo 11, fala em relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Pois o sétimo flagelo também fala em relâmpagos, vozes, trovões, terremoto no verso 18 e grande saraivada no verso 21. Então fica bem claro que nós estamos outra vez descrevendo o mesmo ciclo da primeira até a segunda vinda, e esse paralelo é um dos mais claros para nos ajudar a interpretar assim o livro do Apocalipse. E em alguns momentos Deus está mandando avisos, trombetas. Em alguns momentos Deus já está consumando juízos, flagelos. São exatamente aquele momento que mencionamos ontem, quando a humanidade cruza a linha entre a misericórdia e a ira de Deus. Chega um momento que Deus para de avisar e começa a cobrar. E aqui então nós estamos vendo isso sendo descrito. Novamente nós temos aqui uma grande lembrança das pragas egípcias, quando foi que Deus puniu aqueles que oprimiam o seu povo e libertou o seu povo. Veja que quando se fala no primeiro flagelo de que houve úlceras malignas e perniciosas, nós estamos nos lembrando da sexta praga do Egito. No segundo flagelo, quando se fala de água em sangue, e no terceiro também se fala disso, nós nos lembramos da primeira praga. No quinto flagelo, quando se fala de trevas, nós nos lembramos da nona praga. E você percebe então que o pano de fundo ainda é o mesmo. Igreja, permaneça firme, porque os seus opressores estão recebendo sinais parciais de um juízo e muitas vezes já estão sendo julgados aqui e agora.
Às vezes são trombetas que soam, às vezes são os flagelos que são derramados, as taças da ira de Deus. Isso veio, como diz o capítulo 16, verso 1, direto do santuário de Deus, uma ordem direta do Pai. E essas 7 taças, como diz o versículo 1, representam a cólera de Deus, a fúria de Deus contra os pecadores. Então nós temos uma progressão clara aqui. Se no capítulo 6, versículo 10, nós tínhamos o clamor da igreja durante a abertura do 5º selo, até quando, Senhor, o Senhor não vai nos vingar? No capítulo 13, verso 10, enquanto a besta era descrita, nós vemos a promessa de Deus. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, vai ser morto a espada. E então está a promessa. E agora, aqui no capítulo 16, a partir do verso 5, nós temos a descrição desse cumprimento, na medida em que as taças da ira de Deus são derramadas. Por isso é que lá no céu se canta, não é? Tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgaste essas coisas. Porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tem dado a beber, são dignos disso. E, como já vimos anteriormente sendo cantado também, verdadeiros e justos são os juízos de Deus. Então essa é a grande prova neste livro de que Deus está vingando a sua igreja, com catástrofes, com sinais na terra, que em medida parcial são trombetas avisando para um juízo final, mas às vezes também são já execuções parciais do juízo de Deus sobre a humanidade que se opõe à igreja, juízos que apontam para o último, o grande dia do juízo final. E você nota a mesma progressão. Então, à medida que as pragas vão aumentando, você vai percebendo que a humanidade vai se endurecendo e Deus vai aumentando o castigo. Veja como a humanidade se endurece. No 5º flagelo, você vê que os homens que remordiam a língua por causa da dor que sentiam, blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e não se arrependeram de suas obras. Isso nos faz lembrar daquilo que é dito lá no capítulo 9, verso 20, depois da 6ª trombeta, que os homens não se arrependeram das obras das suas mãos. Então fica bem claro que Deus é justo, porque Ele está retribuindo ao mundo aquilo que o mundo fez com a igreja. Deus é justo porque nem mediante esses juízos parciais que apontam para o juízo final, a humanidade pecadora se arrepende. E então, nós vemos no 6º flagelo que a falta de arrependimento é tal que a humanidade toda se une para se opor a Deus. E numa passagem que é bastante polêmica, muito sujeita a interpretações sensacionalistas, nós vamos ouvir falar aqui do Armagedon, no verso 16. Mas, como temos seguido na nossa linha de interpretação, nós não cremos que possamos deduzir daqui uma batalha específica, que tenhamos que enxergar certas potências mundiais se reunindo para combater o lado fiel que está servindo a Deus, ou coisas dessa natureza. Não cremos que helicópteros e tanques vão combater com anjos ou coisas dessa natureza. Mas cremos que o princípio que está aqui é claro. No verso 13 é dito que o dragão, a besta, o falso profeta deixam sair de suas bocas 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, que são mais uma vez uma praga, lembrada do Egito, e um animal imundo, não é? Porque são espíritos de demônios. E eles tentam ajuntar os reis no mundo inteiro para pelejar contra o Todo-Poderoso. A ideia básica aqui é que todo um sistema mundial de valores que pode perfeitamente envolver estados, nações, ideologias, religiões, seduções pecaminosas, como conversamos no culto deste domingo, tudo isso estará tentando se opor a Deus. Mas o Senhor Jesus vem sem demora, e aquele que vigia e guarda suas vestes não será envergonhado. O que mostra então que a grande questão é que esta é, acima de tudo, uma batalha espiritual. O mundo todo estará unindo-se para se opor a Deus, mas bem-aventurado aquele que se opuser aos valores do mundo, mantendo-se santo. O que nos faz entender, acima de tudo, que essa é uma batalha de caráter primordialmente espiritual. O lugar que é mencionado aqui, Armagedon, se refere em hebraico a Armageddon, ou a montanha Ar de Megido. Megido é pouquíssimo mencionado no Antigo Testamento, mas isso nos faz entender que muito provavelmente o que está em perspectiva aqui é o trecho de Juízes capítulo 5. Abra lá sua Bíblia comigo para a gente ver o que está acontecendo ali. Lá no livro de Juízes nós vamos ter uma batalha onde o povo de Israel está em grande desvantagem. Veja,
No verso 13 do capítulo 4 você vai ver o seguinte: Císera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro. Carros quer dizer carroças, né? 2 cavalos à frente, normalmente, uma biga atrás, mas protegida, feita de ferro, um metal muito resistente, que tinha uma tecnologia para a época de ponta, coisa que os israelitas não tinham. E Císera reuniu com ele todo o povo, não é, que estava com ele, e você pode depois ler com mais detalhes esta batalha para ver que era um exército extremamente poderoso. No entanto, do lado de Israel, quem estavam? No Cântico de Débora, no capítulo 5, verso 8, você vai ver: não se via escudo nem lança entre 40.000 em Israel. Ou seja, era uma multidão de lavradores com enxada na mão, com rastelo, com pedaço de pau, tentando batalhar com homens que vinham contra eles com cavalos e carros de ferro. A desvantagem era enorme. Onde aconteceu essa batalha? Capítulo 5, verso 19. Veja: vieram reis e pelejaram. Pelejaram os reis de Canaã em Taanaque, junto às águas de Megido, porém não levaram nenhum despojo de prata. Desde os céus pelejaram as estrelas contra Císera, desde a sua órbita o fizeram. Quem foi que ajudou o povo de Israel, que não tinha escudo nem lança na mão, que tinha um exército inferior, a pelejar em Megido contra um inimigo superior e vencê-lo? Foram as estrelas do céu, foi o próprio Deus. E essa conclusão é inevitável no capítulo 4, versos 15 de Juízes. E o Senhor derrotou a Císera e todos os seus carros e a todo o seu exército a fio de espada diante de Baraque. Veja, na parte final do verso 16: todo o exército de Císera caiu a fio de espada sem escapar, nem sequer um. Então esta batalha que acontece na região de Megido nos ajuda a entender um detalhe importante. O Senhor peleja pelo seu povo. O seu povo pode estar desarmado, no entanto o Senhor vem do céu socorrer o seu povo, a sua igreja, os seus escolhidos. E então, ainda que eles sejam inferiores em número, ainda que eles pareçam uma minoria desarmada, o céu, as estrelas, tudo vai pelejar contra os inimigos do povo de Deus, que apesar de inferiores estrategicamente, serão vencedores. Dessa forma, a batalha de Armagedon é um protótipo, aquilo que se chama na teologia de tipo, exatamente daquilo que podemos ver quando o povo de Deus numericamente inferior vence. Não foi assim no Egito? Não foi assim com os homens de Gideão? Não foi assim contra Senaqueribe? Então você percebe que é sempre o povo de Deus sendo socorrido pelo Senhor, para que a glória seja toda dele e a alegria, a exultação sejam todas nossas. Essa é a 6ª taça. É a batalha final, onde finalmente todo o mal será vencido, e isso por obra do Senhor. E aí então virá o 7º flagelo, que é a 7ª taça. E o que acontece? A condenação eterna dos ímpios que foram derrotados no 6º flagelo. E, novamente, você percebe que a descrição do estado eterno daqueles que serão vencidos é idêntica à descrição do que aconteceria com eles em relação ao que foi descrito lá na 7ª trombeta. Compare: relâmpagos, vozes, trovões, terremotos, grande saraivada. E é isso que você percebe. O que acontece? Os reinos do mundo, aqui lembrados da grande Babilônia, vão experimentar o cálice do vinho do furor da ira de Deus. E vão blasfemar. E vão perceber que o seu flagelo é sobremodo grande. Serão atormentados pelos séculos dos séculos. Essa é a descrição do juízo de Deus sendo colocado em ação neste mundo. Várias figuras são trazidas do Antigo Testamento. As pragas egípcias, as promessas de Deus sendo cumpridas, a vitória do povo de Deus nos tempos de Débora lá em Megido, e todas as demais coisas aqui também do próprio livro, o clamor da igreja perseguida, a promessa de que Deus vai vingá-la e a execução dessa promessa. Tudo isso então nos mostra que esse texto mais uma vez está falando para nós não de uma batalha específica para ocorrer numa data específica, num contexto específico, num lugar específico. Não. Mas está nos falando de um princípio espiritual. A igreja pode parecer fraquinha, ela pode parecer inferior numericamente, mas ela é vencedora.
E como as estrelas pelejaram nos dias de Císera e venceram os inimigos de Deus, assim o Senhor vai pelejar por nós e nos dar a vitória. E aqueles que se opõem ao Senhor vão sofrer os tormentos eternos descritos aqui no 7º flagelo. Essa é a mensagem do capítulo. Ir além disso é desnecessário, não temos autorização, é perigoso. E é tentar ler aqui alguma coisa que certamente, como dissemos no domingo, os leitores da igreja primitiva também não teriam lido. Então, que nós nos conformemos com a interpretação possível e descansemos nela, ela por si só já é maravilhosa. E que o Senhor abençoe a minha vida e a sua enquanto continuamos a descobrir as maravilhas que Deus nos revela aqui no livro do Apocalipse. Eu encontro você amanhã para a gente estudar juntos agora o capítulo 17, onde é descrita a Babilônia, a grande meretriz. Até lá, se Deus quiser.